cisterna velha da casa da minha avó era um negócio que nem bicho chegava perto. Era um buraco fundo, tampado com umas tábuas grossas, umas pedras pesadas por cima e rodeado de mato seco que nunca mais cresceu direito desde a época do meu bisavô. Eu devia ter uns 13, 14 anos na época. A gente morava uns meses com a minha avó, no tempo mais duro da estiagem. A água era racionada. Tinha que esperar a pipa da prefeitura ou contar com o que a gente armazenava em potes e garrafões. A cisterna não era usada fazia anos. Todo mundo sabia da história do menino que morreu lá dentro. Diziam que era um primo distante, um menininho de 5 anos que saiu escondido de madrugada tentando pegar água. Escorregou, caiu e ninguém escutou ele pedindo socorro. Quando encontraram o corpo, já fazia dias. Inchado, com os dedos fincados na parede de pedra, como se tivesse tentado escalar com as unhas. Minha avó tinha uma frase que repetia sempre quando a gente passava perto: não escute se chamar. A água morta também fala. Quando eu era pequeno, achava que era só mais um ditado do sertão, mas naquela noite, eu aprendi o que ela queria dizer. Era umas 11 da noite, calor demais para dormir. Eu fui até a cozinha pegar água, mas o pote estava vazio. Minha avó já estava deitada, e minha mãe também. Pensei em esperar até de manhã, mas a garganta estava colando. Resolvi buscar água no tambor do lado de fora, que ficava perto do antigo chiqueiro. Para chegar lá, tinha que passar pelo canto da cisterna. Eu nem pensava nela mais, só queria molhar a boca. Mas bem na hora que eu fui cruzando o terreiro, eu escutei um choro, baixinho, abafado, como se tivesse vindo de dentro da terra. Parei, olhei para os lados. Choro de criança, eu tenho certeza. Sabe aquele som que mexe com o instinto, que não dá para ignorar? Era isso. Primeiro eu pensei que fosse algum gato preso, ou uma criança de verdade. Vai que tinha alguém perdido ou algum vizinho. Me aproximei da cisterna com o coração acelerado. As tábuas estavam lá, as pedras também. Tudo como sempre. Mas o choro vinha de dentro. Eu fiquei parado, tentando entender. O som parecia bater nas paredes do buraco, ecoava em círculos. E aí veio a voz, fininha, fraca. Me ajuda, tio. Eu congelei. Não sei como descrever. Era voz de menino, mas tinha alguma coisa errada. Era limpa demais, repetida, como se tivesse sido decorada. Eu não devia ter chegado mais perto, mas fui. Afastei uma das pedras, depois a outra. Inclinei o corpo, me segurando nas tábuas. E foi aí que eu vi. Tinha umas mãos lá embaixo, pequenas, brancas. Elas batiam devagar nas pedras, tentando subir, tentando chamar atenção. Como quem não tem mais força. O choro vinha com mais clareza agora, meio arrastado. E a voz insistia: me ajuda, tio. Tô preso. A minha boca secou mais ainda. Eu devia ter corrido, chamado alguém, mas fiquei ali, travado. Me estiquei mais um pouco. Falei baixo: quem tá aí? E aí, ele olhou para cima. Era um menino. Não tinha mais que 6 anos. O rosto era redondo, os olhos... Não sei explicar. Eles pareciam ter uma pele branca por cima, como se fossem leitosos, como se tivessem afogados há dias. Ele me olhava com uma urgência triste. Eu fui movido por pena, por instinto. Me debrucei ainda mais e estendi a mão. Ele também esticou a dele, mas não era uma mão normal. Quando encostou na minha, era fria, pegajosa, como ventosa de sapo. E aí eu entendi. Aquilo não queria ser salvo, queria me puxar. Na hora que aquela mão grudou na minha, o sangue gelou nas veias. Não era toque de criança pedindo socorro. Era uma pegada, daquelas que você sente que não vai soltar mais. Eu tentei puxar o braço de volta, mas ele não vinha. O moleque lá embaixo segurava firme e parecia mais forte do que devia. Só que não era força de músculo, era um tipo de peso. Como se tivesse um mundo inteiro puxando junto. A parede da cisterna começou a escurecer. Parecia que o fundo se abria mais, que não tinha fim.
E a água, aquela água parada há décadas, subia, mas não molhava. Era escura, espessa, como se fosse feita de sombra e coisa que não devia mais estar viva. O choro virou riso, baixo no começo, depois foi ficando rouco, estranho. A voz da criança se quebrou no meio, como se fosse mais de uma ao mesmo tempo. "Vem comigo!" eu gritei, mas não saiu som. Ninguém escutou. A casa dormia. O mundo dormia. Só eu e aquele buraco acordado. Meus pés escorregaram na borda das tábuas e eu senti metade do meu corpo cair para dentro. A parede da cisterna me arranhou o peito, a costela. Aquele braço gelado subiu pelo meu antebraço e eu senti unhas entrando na minha pele. E foi só por um tris que eu consegui me jogar para trás. A madeira da borda quebrou quando eu puxei com tudo. Caí de costas na terra, batendo a cabeça numa pedra, com o peito ofegante e o braço latejando. Levantei no susto, cambaleando, e quando olhei de novo, a cisterna estava lá, do mesmo jeito, seca, cheia de pedra e silêncio. Só que o meu braço não estava normal. Tinha marcas pequenas, fundas, como dedos de criança. Como se alguém tivesse segurado com muita força e deixado queimadura fria. A pele ficou vermelha, depois roxa, depois descascou. Mas até hoje, se eu passo a mão ali, sinto um arrepio que não vem do vento. Quando contei para minha avó no outro dia, ela não disse nada. Só olhou devagar para o meu braço, depois para a cisterna, e falou com a voz mansa. "Quem chama da cisterna nunca quer sair sozinho." Ela mandou cobrir tudo de novo. Mandou colocar cruz de madeira, benzer a boca do buraco, plantar arruda em volta. Mas não adiantou muito. Água que falta no sertão sobra lá dentro, mas é uma água que não serve, não mata a sede, só carrega quem encosta. A gente foi embora da casa alguns anos depois. Minha avó morreu de velhice. O lugar ficou abandonado. Hoje dizem que a casa virou ruína. Mas a cisterna ainda está lá, cercada de mato alto e silêncio grosso. Um dia, indo visitar uns parentes no povoado vizinho, parei num boteco e escutei dois homens conversando. Falavam que ouviram choro de criança vindo de um quintal esquecido, numa casa velha, que ninguém mais mora. Disseram que era de cortar o coração. Eu só escutei, não falei nada. Nem devia estar ali ouvindo aquilo. Porque eu sei, não era choro de agora. É o mesmo de antes, o mesmo que me chamou aquela noite. O sertão tem fome, tem sede, tem dor. Mas tem coisa que não some nem com o tempo, nem com a seca. Fica preso, esperando o próximo bobo que tenta ajudar. E eu sei que se eu tivesse olhado por mais um segundo, hoje era eu chorando lá dentro. Tem igreja que parece que nunca foi desocupada. Mesmo velha, sem missa há anos, com pedaço de reboco caindo no altar. Tem igreja que dá a impressão de que alguém ainda mora ali dentro. Eu trabalho com turismo histórico aqui no interior de Pernambuco. A cidade é pequena, conhecida pelos casarões coloniais e por uma igreja barroca do século XVIII que ficou famosa por causa de um sino enorme que ainda fica lá em cima na torre. Todo mundo que visita quer ver a tal torre, mas ninguém sabe a história inteira. Só quem mora aqui. E olha, tem coisa que é melhor nem saber mesmo. Essa igreja foi construída com pedra, cal e promessa. Muita gente morreu erguendo aquilo. Só que a história mais pesada nem foi na construção. Foi no incêndio da procissão, já quase no fim do século XIX. O povo aqui conta que num dos dias de celebração da padroeira, a igreja pegou fogo. Um monte de gente ficou presa lá dentro por causa da fumaça. Mas o pior foi o sacristão, um rapaz novo chamado Bento, que correu para tentar soar o sino e avisar os outros povoados. Dizem que ele se enrolou com a corda e quando o sino balançou com força, o badalo esmagou o pescoço dele. Foi uma morte horrível.
E o som do sino naquela noite foi ouvido a léguas de distância. Depois disso, começou a lenda. Toda vez que o sino tocava sozinho, alguém morria na vila. Meus avós falavam isso com naturalidade, como quem fala de seca ou de dor de dente. Era uma coisa sabida, só que eu nunca acreditei, claro. Parei de duvidar numa noite de segunda-feira. Estava voltando para casa depois de um passeio guiado noturno que a gente fazia com turistas durante a alta temporada, e passei na frente da igreja. Já era mais de 11. A praça estava vazia, vento quase nenhum, e as folhas secas estavam paradas no chão. Mas a porta da igreja estava entreaberta. Isso me estranhou, porque aquela porta vive trancada com corrente grossa por causa dos casos de roubo. Nem a prefeitura entra sem autorização. Mas ali estava só encostada. E o pior, tinha uma luz lá dentro. Aquelas velas pequenas do altar ainda estavam acesas. Eu devia ter seguido meu caminho, mas alguma coisa me puxou para dentro. Curiosidade, ou estupidez mesmo. Entrei devagar. O ar ali dentro parecia velho. Não era só mofo. Era como se eu tivesse entrado num lugar onde o tempo parou. Cheirava a cera queimada. E tinha uma fumaça fina no ar, como de vela recém-apagada. Foi quando eu ouvi os passos. Vinha da lateral da igreja, tipo corredor de sacristia. Eram passos curtos e rápidos, como se alguém estivesse correndo descalço. Fiquei parado, tentando ouvir melhor, mas foi aí que veio a coisa mais absurda. Olhei para cima, para a torre, e vi uma figura, magro, alto, de batina escura, subindo a corda do sino. Mas o sino não balançava, só ele, repetindo o movimento de puxar e soltar, como se tentasse soar, mas nada saía. Naquele instante, eu juro, o ar gelou dentro da igreja. Era como se a figura estivesse presa ali, repetindo aquilo para sempre. Eu podia ter corrido, podia ter fingido que não vi, mas meu corpo foi sozinho, como se eu tivesse sendo chamado. Subi a escada lateral que dá acesso à torre, com a mão suando e a perna querendo voltar. Cada degrau parecia ranger mais alto que o anterior. Quando cheguei lá em cima, o som parou, e ele estava ali, um rapaz. Rosto fino, pele tão pálida que parecia cinza. Vestia uma batina antiga, suja, chamuscada. Mas o pior era o pescoço, torto, como se tivesse sido esmagado. Um lado mais baixo que o outro, como se mal sustentasse a cabeça. Ele não falava, só olhava, e quando a boca abria, saía nada, só um movimento mudo. Parecia que o som tinha morrido com ele, mas de repente veio um vento forte, e o som das badaladas ecoou lá dentro da torre, sem o sino se mexer. Um som metálico, distante, como se estivesse soando dentro da minha cabeça. Aquele som entrou nos meus ossos. Fiquei parado, sem saber o que fazer. E foi aí que ele chegou perto. Ele chegou perto, devagar, com o pescoço torto balançando leve a cada passo, como se nem estivesse firme no corpo. E quando ele estendeu a mão, eu senti a coisa mais gelada que já encostou em mim. Não é exagero, aquilo queimava de tão frio. A mão dele agarrou meu braço com uma força que não fazia sentido. Era fina, parecia fraca, mas travou meu pulso como se fosse ferro velho enroscado em prego. Eu tentei puxar, tentei gritar. Não saiu nada. Foi então que ele falou, bem baixinho, bem perto do meu rosto. A boca se mexeu devagar, os olhos não piscavam. E ele sussurrou, você vai tocar no meu lugar. Na hora, minha visão embaçou. O peito afundou de um jeito estranho. Não foi dor, foi peso. Um peso esquisito, como se eu tivesse engolido ferro. Como se meu corpo estivesse sendo puxado para dentro da parede. A torre inteira estremeceu. O som das badaladas ficou mais alto. Só que não era som de sino normal. Era como se tivesse vindo debaixo da terra. Era o som de ferro rangendo, mas abafado. Igual quando a gente está com a cabeça debaixo d'água e escuta trovão. Minhas mãos começaram a formigar. Os olhos viraram por um instante.
E a última coisa que eu lembro é do rosto dele, bem na minha frente, abrindo a boca como se quisesse gritar, mas sem emitir som nenhum. Depois disso, tudo apagou. Quando eu acordei, estava deitado na grama da praça. A porta da igreja estava trancada de novo, como se nunca tivesse aberto. A vela apagada, a torre muda. Mas minhas mãos estavam vermelhas. Marcas circulares, como se eu tivesse puxado corda grossa a noite inteira. Os dedos pareciam queimados de tanto atrito. E a pele do braço onde ele me segurou parecia pálida demais, como se tivesse tirado o sangue só de encostar. Fiquei sem voz o resto da madrugada. Só recuperei no outro dia. E nunca mais contei isso para ninguém. Até agora. O sino da igreja não toca desde então. Ninguém mais mexe naquela corda. O campanário está interditado. Dizem que por risco estrutural. Mas tem gente aqui que ainda ouve o sino tocar. De madrugada. Sempre em número ímpar de badaladas. E sempre perto de datas religiosas. Eu evito passar por ali à noite. Mas tem dia que é inevitável. E quando passo, eu abaixo o volume do celular, seguro a respiração e rezo. Porque o som, ele não vem de fora, vem de dentro da cabeça da gente. E eu sei que se ele não encontrar mais ninguém, vai ser eu de novo lá em cima, puxando aquela corda invisível. Tem noite que o calor no sertão vira castigo. Mas castigo mesmo é quando você percebe que não é o único tentando escapar da própria pele. Eu morava num canto esquecido do sertão de Pernambuco. Um vilarejo pequeno, quase enterrado na Terra Vermelha. Não tinha nem nome direito no mapa. Era o tipo de lugar que só chove quando até Deus esquece que existe. Lá, todo mundo sabia que as noites mais quentes não eram só difíceis de dormir. Eram perigosas. Quando o vento não corria e o ar parecia parado. Como se a própria caatinga tivesse prendido o fôlego. Nessas noites, ninguém saía. Os mais velhos falavam de um vaqueiro antigo, Arlindo. Diziam que ele era o melhor da região, daqueles que sabiam o nome do boi só de escutar o mugido. Mas Arlindo era orgulhoso, teimava em trabalhar mesmo quando o resto do povo se escondia do calor. Diziam que ele desafiou os próprios limites, ou talvez algo pior. Reza a lenda que ele fez um pacto, um pedido para resistir ao sol do sertão. Só que nada vem de graça, e o preço cobrado foi o corpo. As histórias variavam, como toda história contada de boca em boca. Mas tinha uma que grudava na cabeça. A de que, em noites em que o calor virava punição e a lua cheia nem dava trégua, Arlindo se transformava. Ele começava arrancando a própria pele, como se fosse camisa, e saía pela noite feito bicho, procurando uma nova pele para vestir. Não era lobo, não era demônio. Era uma coisa entre o homem e a carne viva. Eu cresci ouvindo isso como quem escuta a história, para manter criança dentro de casa. Mas com o tempo, a gente aprende que no sertão, às vezes, o medo tem motivo. Aconteceu numa daquelas noites sem vento. Eu tinha uns 23 anos na época, era vaqueiro também, como meu pai foi antes de mim. Tinha ido para uma festinha num povoado vizinho, junto com 2 amigos, o Nando e o Jailson. Na volta, era por volta de 2 da manhã. A estrada de chão estava iluminada só pela lua, mas brilhava feito espelho de tanto calor que subia da terra. A gente ria alto, meio bêbado, meio só cansado. Mas de repente o silêncio caiu como se alguém tivesse desligado o mundo. Nada de grilo, nada de sapo. Nem a coruja que sempre passava cortando o céu apareceu. A gente parou. Foi aí que o Jailson levantou o dedo devagar, apontando para dentro da caatinga. Tava escuro, mas tinha algo lá. Um vulto estranho, meio pendurado num galho seco. E então veio o som. Não era grito, não era animal. Era o som de couro sendo rasgado, doído, úmido, como se alguém estivesse arrancando roupa com carne junto. O Nando foi o primeiro a falar.
sussurrando, sem querer mexer o ar. Aquilo tá se descascando. A visão ficou mais nítida. Era um homem, ou o que parecia ser um homem, se dobrando todo, como se tirasse a pele pelos ombros, igual camisa. A gente congelou. Ninguém sabia se corria ou se fechava os olhos. Mas quando ele virou de costas e largou o pedaço de pele no chão, eu vi. Não tinha mais pele, era carne, vermelha, molhada, os músculos brilhosos sob o luar. E o pior, os olhos, brancos, vazios. Mas pareciam saber exatamente onde a gente estava. A criatura deu um passo, depois outro. O chão nem rangia sob o peso dela, mas o ar parecia secar. Ela andava meio curvada, os braços longos demais, as mãos fechadas como garras. O sangue que escorria não pingava, evaporava no ar quente, como se o corpo estivesse fervendo por dentro. Eu dei 2 passos para trás. Nando saiu correndo, tropeçando nos próprios pés. Mas o Jailson ficou ali, parado, os olhos arregalados, o corpo duro, como se os músculos tivessem travado de tanto medo. Eu tentei puxar ele, juro que tentei, mas foi inútil. A criatura se aproximou com um estalo seco a cada passo. O cheiro de carne crua invadiu tudo. E quando ela encostou no Jailson, meu Deus do céu, ela não mordeu, não arrancou nada. Ela só botou a mão no ombro dele e a pele começou a soltar, devagar, como se fosse sendo puxada por dentro. O Jailson gritou. Um grito que eu nunca mais consegui esquecer, nem quando durmo. A pele dele foi descolando como se não pertencesse mais ao corpo. A coisa puxava com delicadeza, quase como se estivesse cuidando para não rasgar. E quando terminou, ficou ali, segurando a pele como quem encontra uma roupa feita sob medida. Eu corri. Corri com uma raiva que só o pavor dá. E mesmo correndo, mesmo com o coração disparado, eu virei para trás e vi a criatura vestindo a pele do Jailson, enfiando por cima da cabeça, costurando com as próprias garras, as mãos afiadas passando pelos ombros, puxando a pele até ela se colar. Mesmo mal ajustada, mesmo torta. E quando os olhos do bicho se abriram de novo, não eram mais brancos. Eram os olhos do meu amigo. No outro dia, ninguém acreditou. Falaram que era efeito da bebida, que o Jailson se perdeu no mato, que eu estava com culpa por ter deixado ele para trás. Mas depois de 3 dias, encontraram uns trapos queimados no meio da estrada, um chapéu retorcido e um pedaço de pano com o nome dele bordado, meio derretido. Desde então, em toda a noite abafada demais, tem sempre alguém que jura ter visto uma figura andando entre as árvores, cambaleando, com a pele meio frouxa, costurada nas pressas. Eu larguei tudo depois daquilo. Nunca mais montei em cavalo. Nunca mais passei por aquela estrada. Mas tem dia que o calor bate de um jeito. E eu lembro e fico esperando, porque eu sei que se um dia o calor apertar demais, ele vai sair de novo, procurando quem possa vestir no lugar. Na beira da estrada, o que te espera nem sempre quer ajuda. Às vezes só quer companhia, para sempre. Não foi pneu estourado, nem bicho cruzando pista, nem ladrão. Naquela noite, o que quase me matou foi alguém que nem devia estar mais aqui. Estava vindo vazio de Petrolina para Recife, carregado só de café e o cansaço de 2 dias de estrada. O trecho entre Arco Verde e Salgueiro sempre me deu agonia. Muito mato, pouca luz e aquela sensação besta de que tem alguém te olhando. Todo caminhoneiro tem história. Uns juram que viram corpo atravessar a pista e sumir. Outros falam de luzes que aparecem no retrovisor e somem de repente. Mas o que eu mais ouvia era sobre a tal mulher de vestido azul. Sempre do lado direito da BR, perto de uma curva, mão estendida, cabelo no rosto. Dizem que quem para ela nunca mais é o mesmo. Eu achava graça. Dizia que era lenda de boteco, história para justificar acidente de quem dorme no volante. Até que eu vi.
E não foi sonho, nem miragem. Eu vi. Passava das 2 da manhã. Céu limpo, lua clara, só o ronco do motor me fazendo companhia. Foi na saída de um trecho mais reto, já depois da entrada para a Custódia, que os faróis bateram nela. Tava ali, sozinha. Vestido azul claro até os joelhos, cabelo solto, braço esticado. Não olhou direto, nem fez escândalo. Só ficou ali, tremendo no acostamento. E o que me deu foi pena. Pensei, vai que é alguém mesmo, algum problema, algum carro quebrado. Joguei o caminhão para o lado, sinalizei e parei. Não demorei nem 5 segundos e ela já estava do meu lado. Abri a porta do carona e ela entrou sem dizer nada. Cabeça baixa, mãos no colo. O que me estranhou de cara foi o chão do caminhão. O pé dela estava todo cheio de barro, barro úmido mesmo. Mas o tapete da cabine continuava seco, sem marca nenhuma. Não falei nada. Liguei de novo o farol, ajeitei o banco e segui viagem. Mas o clima dentro da cabine virou outra coisa. O motor continuava no mesmo ritmo, mas parecia que o ar tinha ficado mais grosso, mais pesado. Como se eu tivesse puxando a carreta com a alma também. Ela ficou ali, imóvel, como se nem respirasse. Eu tentava puxar conversa. Tá tudo bem? Te deixo onde? Nada. Nem um aceno. Olhei de canto de olho e vi que ela estava com a cabeça virada para o vidro, olhando a paisagem escura como se soubesse o caminho. Foi quando ela virou devagar para o meu lado. E eu me arrependi de ter parado. O rosto dela, o queixo estava fora do lugar, torto, como se tivesse sido quebrado num impacto forte. E os olhos pareciam molhados por dentro, mas secos por fora. Não piscavam. Só refletiam os faróis de um jeito morto. Eu gelei. Fui tirar os olhos da pista, olhar direito, mas foi aí que ela abriu a boca. Saiu um sussurro, fraco, arranhado, que me travou o peito. Você também vai dormir no asfalto. Nessa hora, o caminhão tremeu. Não foi vento, não foi buraco. Foi como se alguém tivesse mexido nos eixos. O volante ficou pesado e os faróis começaram a oscilar. Eu tentei frear. Nada. O pedal afundava, mas o caminhão seguia como se tivesse vida própria. Tentei mudar a marcha. Engasgou. Tentei puxar para a direita. O caminhão relutava. Olhei de novo para ela. Tava sorrindo, mas no lugar dos dentes tinha caco de vidro. Caco de vidro enfiado na gengiva, brilhando sob a luz do painel. Pensei que fosse morrer ali, que ia ser mais um dos que nunca voltaram daquela curva. Mas no impulso, ou desespero, puxei a marcha com força, joguei o corpo para cima do volante e virei tudo para a direita. A carreta derrapou, quase tombou e só parou depois de subir parte do barranco. Fiquei uns segundos com a cabeça no volante, ouvindo meu coração. A buzina disparou sozinha e desliguei o motor na pancada. Quando criei coragem e olhei para o banco do carona, não tinha ninguém. Mas o cinto ainda estava afivelado. Fiquei ali parado, tentando entender. A cabine estava vazia, a porta fechada, o cinto ainda afivelado. Eu sentia o suor descendo pelas costas, escorrendo pelas pernas. As mãos tremiam tanto que eu não conseguia nem alcançar o copo de água. Olhei de novo. Nada. Deixei a buzina tocar até desligar sozinha. Tudo que eu queria era sair dali. Liguei o caminhão como quem pede desculpa para a estrada. A marcha entrou de primeira sem esforço, como se nada tivesse acontecido. Mas a viagem já não era a mesma. O trecho até Salgueiro virou um deserto vivo. A cada curva, a cada árvore mais torta, parecia que tinha alguém à espreita. E o pior era o retrovisor. Desde o momento em que retomei a estrada, comecei a sentir aquela sensação de que tem alguém no banco de trás. E cada vez que olhava para o espelho, o coração batia mais forte. Primeira olhada, nada. Segunda, reflexo escuro. Na terceira, eu vi. Ela estava lá, sentada no banco de trás, imóvel. O rosto meio virado para a lateral, mas os olhos
Os olhos vinham direto nos meus, como se não tivessem piscado desde a curva. Joguei o retrovisor pro alto com a mão, quase que num reflexo. E mesmo assim, eu continuava sentindo. Respiração lenta, atrás do meu ombro. Umidade no ar, como se alguém tivesse molhado e entrado no caminhão. O som leve do banco de couro rangendo, do jeito que só faz quando tem peso. Tentei colocar uma música, ligar o rádio, pensar em outra coisa, mas nada resolvia. Eu não olhei para trás. Não parei, só segui. E desde aquela noite, nunca mais viajei sozinho. Até quando tô só com a carga, sinto o caminhão pesado demais. O espelho quebrou 2 semanas depois. Troquei. Mas o novo também começou a embaçar toda a madrugada, só no canto esquerdo, o lado dela. Contei essa história para outros caminhoneiros no pátio de um posto e o silêncio foi geral. Um deles só balançou a cabeça e falou: "Você viu ela? A mulher azul." Não precisei dizer mais nada. Tinha entrado pro grupo dos que carregam mais do que mercadoria. Tem gente que acha que isso é trauma, cansaço, invenção de estrada. Mas se um dia você estiver passando de madrugada pela BR-232 e ver uma mulher sozinha, de vestido azul, parada no acostamento com a mão estendida, não para. Ela não vai descer depois. Naquela noite eu ouvi a capa dele antes de ver. Era um barulho seco, arrastado, como pano velho batendo contra o chão de pedra. E era para ser só o vento. Mas o vento não para na mesma esquina por 3 vezes seguidas. Eu dava aula à noite numa escola estadual da cidade, Sertão da Paraíba. Vila pequena, dessas onde até os boatos viram história oficial. Meu trajeto era o mesmo todo dia. 3 ruas escuras até a avenida principal. Sempre andei tranquilo. Conheço cada portão enferrujado, cada árvore torta. Mas naquela quinta-feira, alguma coisa quebrou. Vi primeiro de longe, um homem parado na esquina da Rua do Cruzeiro. Alto, imóvel, de capa escura. Não dava para ver o rosto, mas a capa balançava, toda rasgada nas pontas. Achei que era alguém esperando carona, ou um bêbado da praça. Passei olhando rápido, desviando, mas quando olhei para trás, ele já estava na outra esquina. E eu juro, ele não andou, ele só apareceu lá. Fiquei paralisado. Não corri, não gritei. Segui andando com o coração estourando por dentro da camisa. Olhei mais uma vez, e ele de novo, agora do outro lado da rua, perto do muro do cemitério. 3 aparições em menos de 2 minutos. Sem som de passo, sem respiração, sem nada. Só aquela capa rasgada, balançando feito pano de enterro. Cheguei em casa com o corpo gelado, mesmo com o calor de 35 graus que fazia naquela noite. Minha mulher perguntou se estava tudo bem. Menti que era só cansaço, mas a verdade é que dormi com a luz acesa. E mesmo assim, sonhei com ele. No dia seguinte, fingi que esqueci. Levei vida normal, só que ele também seguiu. Na aula, enquanto escrevia no quadro, senti os alunos se calarem de uma vez. Me virei, achando que tinha inspetor na porta. Mas não era inspetor, era ele, do outro lado da janela, parado, olhando para dentro. E quando fui para fora, não tinha mais ninguém. A mesma coisa se repetiu no sábado, no domingo e na segunda. Ele surgia na calçada do mercado, depois na parada de ônibus, depois no espelho do carro. Eu pisquei e a capa rasgada estava atrás de mim no vidro. Não tinha mais como ignorar. Comecei a perder o sono. Ouvia um som que não vinha de fora, um rangido seco, como corda sendo torcida. E aí vinham os sonhos. Eu era puxado para cima, com o pescoço sendo apertado. Tentava gritar e não saía voz. Tentava acordar e não conseguia. Acordava só com um gosto amargo na garganta e os olhos ardendo. Na terça-feira, olhei no espelho e vi. Tinha uma marca funda, avermelhada, ao redor do meu pescoço, como uma corda.
Na quarta-feira, eu não fui trabalhar. Nem avisei. Fiquei em casa com a cortina fechada, o celular desligado e a sensação de que o mundo tinha escurecido só para mim. Mas às 9 da noite, ele apareceu de novo. Eu vi pela fresta da janela, parado do outro lado da rua, em frente à igreja da matriz. A capa mais rasgada do que nunca. As pontas pareciam queimadas, como se tivessem passado por fogo. E ainda assim, o tecido balançava devagar, como se tivesse vento só para ele. Ali, eu soube que ia acabar naquela noite. Vesti a primeira roupa que achei. Saí de casa sem trancar a porta e atravessei a rua sem pensar. A cidade estava vazia. Até os cachorros de rua tinham sumido. Cheguei diante dele e parei. Uns 4 metros de distância. Foi a primeira vez que vi a capa dele se mexer mesmo sem vento. Ela se abriu, mas não tinha corpo, não tinha costela, não tinha pele. Só um vazio, um buraco escuro onde devia estar o peito de alguém. Era como olhar para dentro de um poço fundo demais, onde o fundo não volta o olhar. E mesmo assim, uma voz saiu dali, baixa, grossa, sem boca nenhuma. Quem deve, sempre paga, e quem não deve, paga do mesmo jeito. Quando ele disse isso, meu corpo travou, não consegui respirar. Era como se o ar tivesse sido puxado de mim. Meus olhos ardiam, os ouvidos zuniam e parecia que minha pele ia rasgar por dentro. Um desespero tão seco que nem lágrima descia. Não sei se apaguei. Só sei que acordei com a luz do sol batendo na cara. Estava deitado na escadaria da igreja, sujo de poeira, com os moradores passando por mim como se eu fosse um bêbado largado. Ninguém perguntou nada, ninguém me olhou 2 vezes, mas quando encostei a mão no pescoço, a marca estava lá, mais funda, mais certa, mais minha. Desde aquele dia nunca mais andei sozinho à noite. Mas não é isso que me salva, porque a verdade é que não importa o lugar. Pode ser feira, ônibus, auditório lotado. Sempre tem um momento, um segundo só, em que eu sinto o tecido áspero roçar minhas costas. Um leve toque atrás da nuca, um som abafado de pano arrastando. E quando olho, não tem ninguém. Mas eu sei. Eu sei que ele ainda está por perto. E cada vez que fecho os olhos, escuto de novo o som da corda. Mais tensa, mais próxima. Última frase do narrador. Eu sei que um dia a corda vai apertar de novo. E não vai soltar mais. A marca da corda no pescoço não some. A presença permanece. E a dívida nunca é perdoada. Eu nasci e cresci num pedaço de areia entre 2 falésias, no litoral do Ceará. A vila é pequena, cabem todas as casas numa curva só da estrada de barro. Aqui, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda e todo mundo respeita o mar. Porque ele já levou pai, irmão e filho de muita gente. A gente ouve essas histórias desde criança. Algumas viram conselho, outras viram reza. E uma delas virou aviso. A mais antiga é a da noiva da beira-mar. Dizem que era uma moça daqui da vila mesmo. Dessas que riam fácil, ajudavam nas missas e tinham o vestido de casamento pronto muito antes do noivo pedir a bênção. O que contam é que ele foi pescar antes do casamento e não voltou. A embarcação virou e só o barco apareceu encalhado 3 dias depois. Ela não quis esperar confirmação de morte nenhuma. Se jogou na maré cheia, de vestido, véu, tudo. E nunca mais acharam o corpo. Desde então, dizem que ela aparece quando a lua está escondida. Sempre de branco, andando sozinha na beira-mar. Chama pelo noivo como se ele ainda estivesse por vir. E quem responde, nunca mais volta também. A gente cresce ouvindo isso como quem ouve a previsão do tempo. É normal, até o dia que deixa de ser. Naquela noite eu saí para pescar com o Guto e o Zé Tião.
Era sexta-feira santa, o povo evita o mar, mas a gente estava apertado de grana e sabíamos que no sábado o peixe valia mais. A lua estava escondida atrás das nuvens, mas a maré estava calma. Saímos com o barco pelo canal e ancoramos a uns 50 metros da faixa de areia. Jogamos rede, armamos luz e ficamos na espera. 2 horas depois, sem um peixe. O Guto resmungando, o Zé Tião dormindo encostado no isopor. Eu fiquei só escutando o som da água e do vento, até ouvir outra coisa. Não era barulho de mar, era uma voz, baixinha, cantando. Parecia uma dessas ladainhas que a avó da gente rezava quando alguém morria. Eu levantei, achando que podia ser algum rádio de outro barco mais longe. Mas não tinha nada além da escuridão e da linha da praia. Foi aí que eu vi uma silhueta branca andando devagar pela beira da areia. A luz da lanterna do barco nem chegava direito nela, mas dava para ver que era uma mulher, magra, de vestido longo, com véu arrastando. Andava como se não tivesse peso nenhum, como se flutuasse. Eu pensei em chamar os outros, mas minha boca não abria. Minha mão suava no cabo da lanterna. E foi quando eu percebi o detalhe que me travou de vez. A maré já tinha subido. A areia estava molhada até o joelho. Mas o vestido dela estava seco, seco. Eu não sei quanto tempo fiquei ali olhando para ela. Meus olhos ardiam. Tentei piscar forte, pensando que podia ser algum reflexo, alguma brincadeira da mente. Mas ela continuava lá, seguindo firme na mesma direção, do coqueiral até o mar. A voz ficou mais clara. Não era cantoria, não. Era um sussurro, daqueles que parece sair de dentro da cabeça, não do ar. Vem, amor, a noite é nossa. Foi como um empurrão por dentro, não para trás, para frente. Minhas pernas tremeram. O Guto se levantou no barco, talvez ouvindo também. O Zé Tião praguejou, olhou em volta e, quando viu a mulher, largou tudo e gritou: "É ela!" Os dois começaram a puxar a âncora, mas eu não consegui sair do lugar. Eu tremia, mas não me mexia. A figura parou. Virou devagar, como se já soubesse que a gente estava ali. A luz fraca da lanterna ainda tocava o véu. E aí, ela ergueu. Mas o que tinha por baixo não era um rosto. Era um buraco escuro, um espaço sem nada, sem nariz, sem olho, sem boca. Só uma ausência. Eu senti um calor subir da areia. O cheiro mudou, saiu o sal. Entrou uma coisa podre, doce e pesada. Meus pés começaram a afundar, como se o chão tivesse virado lama, ou como se tivesse alguém embaixo puxando. Tentei gritar e não saiu nada. Tentei recuar e senti as pernas pesadas, como se a água já tivesse me levado e eu ainda não tivesse percebido. A maré batia nas pedras, mais forte. A mulher começou a caminhar em direção ao mar, mas sem tirar os olhos de mim. Ou melhor, sem tirar aquele buraco. Uma rajada de vento forte bateu no barco e jogou a lanterna no chão. O clarão se apagou. Tudo ficou escuro por uns segundos. Quando recuperei o foco, caído de costas na proa, ela já estava dentro da água. De pé, com o véu boiando em volta. Imóvel, me olhando. O mar estava liso demais, sem espuma, sem onda, como se tivesse prendido a respiração. E aí veio de novo a voz, mas diferente. Dessa vez, parecia que vinha do próprio vento. Se você não vier, eu vou buscar outro. Foi ali que meu corpo finalmente reagiu. Eu pulei para dentro do barco, rasguei a palma da mão no anzol que ficou preso na borda. Gritei pro Guto, pro Zé Tião, para quem mais quisesse ouvir. Eles já estavam remando feito loucos, com o motor ainda engatado, mas sem força para puxar. O mar parecia ter grudado o casco feito ventosa. A figura continuava parada, água no peito, véu flutuando e aquele vazio no lugar do rosto. Quando o barco finalmente soltou e virou para o canal, eu ainda olhava para trás, não sei porquê, mas eu olhava. A gente voltou em silêncio, sem peixe, sem palavra, sem paz. Fiquei 2 dias sem sair de casa, nem para ver a maré.
Na terceira noite, a vila acordou com o alvoroço. Um rapaz novo, filho de um casal que tinha se mudado fazia pouco, tinha sumido. Testemunha disse que viu ele caminhando sozinho em direção à praia, por volta das 2 da manhã, descalço, olhando para o mar. Nunca mais apareceu. A mãe dele entrou em desespero, botou foto no poste, pediu reza na missa. A vila inteira ajudou a procurar. Mas a gente sabia, todo mundo sabia. E desde aquele dia, toda vez que o vento sopra mais forte aqui na vila, toda vez que o mar fica quieto demais, eu ouço, de novo. A noite é nossa, e eu me pergunto, será que ela me deixou escapar? Ou só adiou o casamento?